Canal de lives na descrição. Tá, então... todos concordam comigo que a comunidade de jogos de luta é a melhor que existe? Jogos de luta existem há muito tempo. O primeiro talvez sendo Heavyweight Champ, produzido pela SEGA. Um jogo de 76 que mostrava dois lutadores de boxe em uma dimensão preta que não é nem mais possível ser jogado porque acabou se tornando uma lost media. Não falando sobre outros jogos de boxe que parecem ser algum tipo de punição para o subconsciente, também existem outros jogos com foco em 1 contra 1, como Karate Champ. Um jogo, como o nome já diz, simulava uma luta de karatê, onde o objetivo era acertar um único golpe no seu oponente, e dar um cascudo em um touro em uma parte específica. E é claro que eu tenho que citar o pai dos jogos de luta, Takashi Nishiyama, o cara que criou o primeiro Street Fighter. Um jogo que é lembrado por ser horroroso. O primeiro Street Fighter até parece um jogo normal, mas fica um pouco preocupante quando o jeito certo de jogar ele é ficar girando o manche e espancar esses botões gigantes, tendo a esperança de uma hora sair um Hadouken ou um Shoryuken. Essas máquinas com botões gigantes eram as chamadas máquinas de luxo, onde a potência do seu soco na vida real definia se o Ryu daria um golpe fraco, médio ou forte, enquanto a máquina com botões convencionais ficariam disponíveis para a plebe. Além de que sua mão estaria toda carcomida depois de simplesmente ter gastado uma ficha em um jogo que nem ao menos funcionava direito, era ainda necessário aturar um áudio com uma qualidade muito baixa. O jogo apresentou personagens que se tornariam clássicos como Karateka Ryu, Ken, que acabou ficando como o personagem que o Player 2 usa, Bird, que apareceria em outros jogos mais tarde com uma cor de pele diferente, Sagat, que é o Final Boss, com o problema da maioria dos personagens sendo mais os designs, como Joe, que é só um cara sem camisa, Mike, a.k.a. Balrog Wannabe, que deveria ser um boxeador, mas ele só parece um cara forte que resolveu enfaixar as mãos. Eu sei que Street Fighter poderia muito bem se chamar estereótipo The Game, mas o Lee é o estereótipo do estereótipo. E esse problema consegue chegar até no protagonista. O Ryu luta usando uma sapatilha. O primeiro Street Fighter acabou até fazendo um certo sucesso pelas suas inovações dentro do mercado, mas o que acontece é que a moda na época não eram jogos de luta 1 contra 1, e sim os beat'em ups. São jogos onde sua base é basicamente escolher um personagem e bater em qualquer coisa que olha pra você, como Double Dragon, Golden Axe, Battletoads. Esse é o tal jogo que é melhor que o God of War 4. Cadillacs e Dinossauros, e Final Fight, o jogo que conseguiu salvar Street Fighter de ser jogado no lixo. Final Fight seria uma continuação de Street Fighter, e teria o nome Street Fighter 89. O jogo nos deixava escolher 3 personagens: Guy, o cara Ed, Cody, o cara mais sem personalidade que eu já vi em um jogo com sua camisa branca e tênis Adidas, e Mike Hagar, o prefeito da cidade de Metro City que decide acabar com a criminalidade na base da porrada. Last time I saw you, you were nothing but a skinny-legged punk. A história segue a linha da princesa em perigo. Jessica Hagar, a filha de Mike e namorada de Cody, acaba sendo sequestrada pela gangue Mad Gear. E os 3 espancam todos que aparecem em seu caminho, contando personagens como Sodom, um samurai americano e otaku, Ed, um policial corrupto, e o boss final, Belger, um velho com uma crossbow, que fica numa cadeira de rodas. Comparado com o primeiro Street Fighter, Final Fight teve uma melhora enorme nos áudios. Os designs tinham uma boa direção, com exceções, e o mais importante, tinha controles funcionais. A história era bem qualquer coisa, mas nós estamos falando de um jogo do final dos anos 80. Nós literalmente descobrimos que estávamos em um teatro no final de Altered Beast. Final Fight ajudou a Capcom a perceber o que faltava em Street Fighter, e eu acho que eles conseguiram fazer um bom trabalho em Street Fighter 2. Sabe, fez um trabalhinho bem feito até. Street Fighter 2 foi aquele tipo de jogo que marca um ponto na história. Gráficos com cores vibrantes, sons muito melhores que no primeiro, tá certo que ser melhor que o primeiro não era muito difícil. Chun-Li com seu Kung Fu, Zangief representando a luta livre, o Guile que com 2 combos conseguia ganhar um round, ou se você preferir, General Willy, e é claro que representando o Brasil, o Blanka. Um bicho verde bizarro que tem poderes elétricos. Seguindo a mesma base da história do primeiro, aqui nós participamos de mais um torneio. Agora com os subchefes Balrog, o boxeador que foi baseado no Mike Tyson,
Vega, um cara mascarado que consegue escalar grades. Sagat mais uma vez aqui, agora com uma cicatriz causada pelo Ryu no final do primeiro jogo. E Bison, interpretado por Raul Julia no filme de 95. Eu acho que Street Fighter 2 foi um dos primeiros jogos que começaram a criar lendas. Que nem a do personagem Shenlong, que se criou por causa de uma má tradução de uma das frases de vitória do Ryu, que também serviu de inspiração para o Akuma mais tarde. O cara chegava, espancava o Bison e virava o boss final. As infinitas versões de Street Fighter 2 tiveram muitos problemas, é claro. Como a versão Turbo, que tem um vídeo no YouTube de 16 minutos só mostrando os problemas dela. Tipo o range dos command grabs que vão muito longe. O Zangief consegue te pegar com você estando no outro lado da tela. Quase cabe outro Bison nesse meio. Ou uma hitbox fantasma que aparece depois de você dar um soco com o T-Hawk. E o agarrão mágico do Guile, um golpe que conseguia travar o jogo. Street Fighter 2 conseguiu desencadear uma legião de jogos de luta dentro dos fliperamas como Art of Fighting, Fatal Fury, a SNK juntando todos os seus jogos para criar KOF, e Virtua Fighter com seus gráficos ultra realistas para a época. Em meio de tantos jogos bons e de tantas cópias de Street Fighter, a falecida Midway queria entrar nesse mercado, com um jogo que seria baseado no filme O Grande Dragão Branco, mas eles conseguiram ser muito diferentes de Street Fighter por um simples motivo. Antes de continuar, deixa eu te dar uma dica. Fique preocupado se você ver na rua um monte de gente correndo e gritando MK segue a mesma base de Street Fighter, um jogo de luta 1 contra 1, com o player tendo que enfrentar oponentes até chegar no boss final em um sistema de torre. O jogo teria originalmente Jean-Claude Van Damme como protagonista, mas o mesmo já estava em outro projeto na época. Talvez estavam conversando com ele sobre um militar. A história acaba seguindo algo que lembra o filme O Jogo da Morte de Bruce Lee e os aventureiros do bairro proibido. Os heróis devem vencer o torneio para que assim Shang Tsung não consiga invadir o plano terreno, que é basicamente nosso planeta. Faz sentido nenhum, mas a gente aceita. Com nós podendo escolher personagens como Liu Kang, um monge Shaolin, a militar Sonya Blade, Johnny Cage, um astro de cinema, os ninjas Scorpion e Sub-Zero, um tendo poder de fogo e outro de gelo, e Raiden, um deus do trovão. É ótimo ver a discrepância presente aqui. E 3 personagens que não podem ser selecionados. Shang Tsung, que é um feiticeiro que consegue se transformar em qualquer personagem. Goro sendo um monstro da raça Shokan, que tem 4 braços. E o primeiro personagem secreto em um jogo de luta, Reptile, um ninja verde com poderes de Scorpion e Sub-Zero. Olhando por cima parece um jogo de luta normal, mas em 92, andando por um fliperama e se deparando com jogos coloridos e felizes, você iria acabar vendo uma máquina cercada por muitas pessoas e na tela iria ser possível ver isso. Veja pelo lado bom. A Midway gerou muitos empregos, já que por causa dos fatalities a ESRB foi criada. Depois que um dos lutadores tivesse ganhado 2 rounds, o perdedor fica um tempo trabalhando, e o vencedor pode, com uma sequência de comandos específicos, simplesmente... O sistema de Fatality foi um dos principais fatores que fez a MK ter a fama que tem hoje. Os sprites eram feitos com atores reais, o que só ajudava no realismo do jogo. E sem isso, temos que concordar que a MK seria apenas mais um jogo de luta em meio a tantos outros. Ele até recebeu censuras com a versão de Super Nintendo não tendo o líquido vermelho, e com o Fatality de Sub-Zero sofrendo uma grande alteração. Continua sendo violento do mesmo jeito. Como todo jogo de luta que se preze, tem seus problemas clássicos, como combos infinitos, erros na paleta de cores que acabaram mais tarde gerando Ermac, ou Ninja Vermelho. Apesar de suas controvérsias, MK conseguiria uma continuação um ano depois de seu lançamento. MK2 segue os mesmos moldes do primeiro, mas os criadores Ed Boon e Joe Tobias conseguiram agora colocar dentro do projeto tudo aquilo que eles queriam que tivesse no primeiro jogo, com Ed até dizendo que suas melhores memórias são de quando ele estava produzindo esse jogo. Agora mais um torneio com um dos melhores roster, Reptile agora sendo um personagem jogável, com Glau com um chapéu que tem uma lâmina, uma arma muito interessante para usar em uma luta. O irmão do Sub-Zero, Kuai Liang, aparecendo, já que o do primeiro jogo morreu lutando contra o Scorpion. Baraka, que teve seu rosto feito tendo como base uma máscara do Nosferatu. E também tinha lâminas que saíam de seus braços. Finalmente eu sei de onde tiraram a ideia para fazer o Deadpool de Wolverine Origins. Hey, it's me,
Don't scratch! Mais uma vez tivemos personagens secretos como Jade, Smoke, um ninja cinza com poderes de fumaça, e Noob Saibot, a reencarnação do primeiro Sub-Zero que tiraram toda a luz dos sprites para ele ficar totalmente preto, e que na verdade é uma homenagem, já que seu nome é o nome dos criadores, só que de trás pra frente. Eu me pergunto se o personagem Tobias Boon seria assim. Shang Tsung agora não é mais o final boss, e sim um personagem normal, não tão normal assim. No primeiro jogo ele era um velho podre, e aqui ele tem uma aparência rejuvenescida. Subchefe agora é o Kintaro, ele sendo da raça dos Shoukans como Goro, a diferença é que ele tem características de tigre. E o boss final é o Imperador Shao Kahn, que além de ser apelão pra caramba, o cara te xinga durante a luta. Todos os personagens agora têm 2 fatalities. Antes o Liu Kang tinha o pior fatality do jogo, a tela dele não ficava nem escura, agora o monge consegue se transformar em um dragão. O seu maior problema acaba sendo o fato que esse jogo literalmente trapaceia. Eu sei que falando isso eu pareço um porra, mas a máquina consegue fazer comandos instantâneos, algo que nenhum ser humano conseguiria fazer, conseguir ignorar os seus golpes para aplicar os dela, e ainda lia os seus inputs para counterar todos os seus movimentos. Eu vou deixar na descrição um vídeo do canal Modern Vintage Game. Ele fez um vídeo só para explicar como a máquina rouba contra o jogador. O sucesso desse segundo jogo foi enorme, com ele conseguindo se tornar o arcade de maior bilheteria na época, conseguindo vender aproximadamente 25 mil máquinas de arcade. Resumindo, a Midway percebeu que essa brincadeira saudável iria render dinheiro por bons anos, até 2009 pelo menos. Em 95 foi lançado MK3, também é conhecido como o jogo que começou uma das maiores rivalidades presentes no mundo. Ele teve diferentes versões, com a primeira tendo o pecado de simplesmente não ter um dos personagens mais populares da franquia. O único ninja que sobrou foi o Sub-Zero e ele nem tá de máscara. Ao invés disso ganhamos um policial, robôs com um nível de poder muito balanceado, Nightwolf, um índio que consegue fazer isso, Cabal, um cara rápido e feio. Claro que não são personagens ruins, mas a falta de certos personagens como Scorpion, Raiden e Reptile, e até mesmo o personagem que foi o motivo de toda essa série existir, acabou sendo um dos fatores para esse jogo não ter sido recebido de braços abertos logo de cara. Outro motivo é que ele é lotado de personagens quebrados. Cabal conseguia fazer um combo de 11 hits que tirava 100% do HP, Cyrax com um combo de 9 hits. Claro que para casuais como eu, nós não queríamos conseguir fazer esses combos logo de cara. O problema real acontece com o Noob Saibot. Para consertar a situação de falta de personagens clássicos no terceiro jogo, a Midway lançou mais tarde Ultimate Mortal Kombat 3, que adicionava os ninjas, Kitana, Milena, Jade e também alguns personagens novos como Rain, um ninja roxo com poderes de chuva, o cara ataca com água, Ermac, o bug do primeiro jogo virou um personagem canônico, Sub-Zero com máscara também apareceu e junto deles veio o ninja preto Noob Saibot, o cara que tinha um combo infinito tão quebrado e fácil de fazer que conseguiu banir o personagem de campeonato. MK3 acabou sendo o último jogo da era clássica, digamos assim, porque em 1996, os jogos 2D estavam perdendo espaço para o 3D, e a Midway não queria perder esse hype com o MK4 que foi lançado em 97. Só que em 1995, Mortal Kombat acabou ganhando um projeto que não tinha como foco os arcades. Filmes baseados em jogos existem desde 93, e digamos que uma coisa chamada falta de bom senso acabou sendo o motivo da maioria de filmes baseados em jogos serem horríveis. Me explica como esses dois são os mesmos personagens. O filme do Mario de 93 acaba sendo mais lembrado, até porque ele foi o primeiro longa-metragem baseado em um jogo a ser lançado, mas outros exemplos são KOF de 2009, onde o Rugal, um dos chefes mais icônicos dentro dos jogos de luta, o cara que é justamente conhecido por ser apelão, aqui ele é interpretado por Ray Park. Hello, Peter. Ele não se parecia nem um pouco com o personagem, e no filme literalmente tem uma cena com o Rugal vestindo uma roupa de hockey e andando de patins. O filme de Tekken de 2009, que pelo menos alguns personagens tinham um bom figurino, e outros não dá nem pra saber quem eles deveriam ser. E é claro, o filme de Street Fighter que eu já citei. Puta que pariu! É claro que no meio de tanto lixo, alguns deles poderiam ser no mínimo interessantes para assistir. Para a produção audiovisual de Mortal Kombat, o produtor de filmes Lawrence Kasanoff visitou a casa de alguns amigos que trabalhavam na Midway e acabou vendo potencial para a criação de uma adaptação cinemática. O filme começa com o feiticeiro Shang Tsung convidando os heróis Liu Kang, Sonya Blade e Johnny Cage para o torneio Mortal Kombat. A história do torneio sempre foi que se o povo de Outworld, a.k.a. Planeta Terra do Mal, ganhar o torneio
10 vezes seguidas, eles vão poder invadir o nosso mundo. E os heróis têm que ganhar o torneio para evitar que o pior aconteça. Por que diabos o vilão que está recrutando as pessoas que devem salvar a Terra? Nós vemos todos os personagens que estavam presentes no primeiro jogo. Kano, que foi interpretado por Trevor Goddard, ficou bem diferente de como ele realmente é, mas um diferente que ficou bom, já que esse estilo australiano ficou presente até hoje. Depois de algumas piadas envolvendo malas, termos conhecido Raiden, interpretado por Christopher Lambert, vemos Scorpion e Sub-Zero trabalhando juntos pela primeira vez, nós vemos uma luta casual entre Sub-Zero e esse genérico para abrir o torneio, e o outro pecado para esse filme é mostrado aqui. Um filme baseado em Mortal Kombat não tem quase nada do líquido vermelho. A única cena que eu lembro que tem um pouquinho é na luta de Scorpion contra o Cage, e é quase nada. Nem na luta final, que acaba com o Liu Kang fazendo um literal fatality, tem alguma coisa. E ainda termina com um cliffhanger para o segundo filme que foi lançado em 97. Só que depois eu falo sobre ele. Ele é um filme divertido. Não é bom, mas é divertido. Os vilões só estão ali para serem derrotados pelos heróis. Eu nem citei a Kitana, que também está no filme, porque ela é um personagem que não faz diferença nenhuma no roteiro. O Goro aqui ficou muito legal, já que foi feito muito efeito prático e tecnologia de animatronic para ele estar aqui, e o cara morre caindo a la Star Wars. Mesmo com a produção tendo alguns problemas, como o ator do Liu Kang literalmente quebrando algumas costelas em uma cena, conseguiu arrecadar 124,7 milhões de dólares, sendo o filme baseado em um jogo que mais rendeu dinheiro, só perdendo mais tarde para o primeiro filme de Pokémon que saiu um ano depois. O Ip não é o melhor Pokémon porque ele a criança e depois liga pra mãe pedindo resgate. Com jogos 3D passando a serem comuns em 96, com algum deles apresentando mecânicas que são usadas até hoje, até Street Fighter entrando nessa moda em 98, tentando pelo menos, os caras ficaram 8 anos sem usar 3D de novo. Mortal Kombat abandonou seus sprites com atores reais e abraçou os modelos 3D de vez, com o vilão agora sendo Shinnok. A gameplay continua similar aos jogos anteriores, mas agora podemos usar armas. E o jogo usa mais o cenário 3D, com os personagens conseguindo usar a mecânica do sidestepping, que é basicamente andar pro lado. Aqui foi uma das primeiras vezes que vimos a, entre aspas, nova geração. Jarek, que é o filho do Kano, Fujin é um deus assim como Raiden, Kai, que é um monge Shaolin assim como Liu Kang, Reiko, que acaba mais ou menos virando o novo Shao Kahn em seu final. Esse jogo foi o primeiro da série a ter finais animados, alguns sendo só uma piadinha. That's enough of the mushy stuff. I mean, let's get real here, huh? When am I gonna get some real competition? Come on, don't get silent now. Where are all the cheers? Hey, wait a minute. I'm your #1 guy. I'm gonna remember this. Outros com personagem não tendo uma boa escolha de dublador. Well, Thunder God, I will not fail you. Alguns não sendo nem ao menos felizes, e outros são só idiotas. Do you wish to beg for mercy from your new master, the Lord Shinnok? Never, sorcerer! Battle is finished. Your quest for vengeance is over, Scorpion. You cannot kill a dead man. You have defeated my physical form, but my soul is eternal. You will pay for the massacre of my clan and family. E olha que eu mostrei os finais do PS1, porque a situação do 64 era outra. I don't know what Kitana saw in you. Can't you see, Liu Kang? This is a trap. What? O maior problema acaba sendo os gráficos e alguns designs, já que tudo na época que tentava ser realista só ficava triste e desagradável, e os designs porque alguns personagens ou só não tem nada de especial ou tiveram downgrade. Kai é basicamente o Liu Kang moreno, só que com essas faixas, e o Reptile está literalmente usando uma calça roxa. Mortal Kombat 4 foi o último MK lançado para os arcades e conseguiu ter uma nota de 75% de aprovação no geral. Ele acaba sendo, na minha visão, um dos MK mais estranhos que tem. Não é um jogo ruim, mas também é muito difícil dizer que ele é bom. Claro que com o Play 2 chegando em 2000, a Midway precisava de algo para o console mais vendido de todos os tempos. E logo em 2002 foi lançado Mortal Kombat Deadly Alliance. Só que eu esqueci de falar uma coisa, em 97 foi lançado 2 jogos de MK. Mythology Sub-Zero levou 14 meses para ficar pronto, e começou com uma simples vontade de John Tobias de explorar mais a história desse personagem. Foi usada a mesma tecnologia dos 3 primeiros jogos para fazer os sprites, mas certos inimigos foram feitos usando modelos 3D, assim como os cenários. E o melhor é que esse jogo tem cutscenes com atores reais que são muito duvidosos.
I forgot my line. You suck. A história começa antes dos eventos do primeiro torneio, com o primeiro Sub-Zero sendo contratado pelo feiticeiro Quan Chi para roubar o mapa sagrado dos elementos em um templo Shaolin. Então logo no começo o protagonista já encontra Scorpion, que também foi contratado por Quan Chi para a mesma missão. E já podemos ver o diferencial desse jogo, a gameplay. Mythologies é um jogo de plataforma que mantém as mecânicas dos 3 primeiros jogos. Andamos, corremos, pulamos, aplicamos diferentes ataques, mas diferente de qualquer jogo de plataforma normal que o personagem se vira quando apertamos para a esquerda ou direita, dependendo de para qual lado ele está olhando, aqui foi adicionado um único botão para fazer essa função, o que acaba sendo algo horrível para se acostumar, já que ele simplesmente tira do player o simples bom senso de saber como plataforma deve ser. E outra coisa horrível, eu não sei dizer se ele foi mal pensado ou os desenvolvedores só foram maldosos, porque esse jogo é muito injusto. Eu simplesmente desisti de jogar ele em um PC branco que meu pai arrumou quando eu chegava nessa bendita varanda. Eu descobri recentemente que o certo é ficar se equilibrando nesse murinho para assim pularmos e cair nesse toldo e sobreviver à queda. O jogo vai seguir sendo assim por mais ou menos 1h30 se você já saber o que fazer durante as fases. Mas esse tempo pode muito bem dobrar, porque ver essa cutscene do Sub-Zero caindo vai passar a ser algo muito presente na sua vida. É claro que não tem condições nenhuma de defender essa gameplay totalmente frustrante, mas ao menos dá pra dar algumas risadas com as cutscenes. E a história não é totalmente horrível, ela pelo menos mostrava mais dessa rivalidade entre Scorpion e Sub-Zero, deixou o protagonista mais humano, mostrando uma relação amorosa. Uma pessoa não se move desse jeito, mas a gente releva. E tem um cliffhanger para os acontecimentos do primeiro jogo. Uma ótima ideia no papel e sendo um desastre na prática. A Midway estava enfrentando alguns problemas com os últimos projetos de Mortal Kombat sendo muito ruins. Como a sequência do primeiro filme, que diferente do primeiro que era ruim e divertido, esse é ruim e ruim. I've been looking for you. Got something I'm supposed to deliver. Your hands only. O desenho animado de 96 conseguindo ter apenas uma temporada, ele que sofria com o mesmo problema do desenho do Robocop. Não tem como fazer um desenho animado para crianças tendo como base um filme que tem essa cena. Mythology sendo uma decepção e Special Forces existindo. Deadly Alliance foi o primeiro MK da série principal totalmente pensado para os consoles de casa, com Ed Boon dizendo que já que agora não era mais necessário projetar um jogo para que ele tomasse uma moeda de 25 centavos a cada 2 minutos e meio, poderia haver um foco maior na jogabilidade single player. No final de Mortal Kombat 4, Quan Chi revelou ser o assassino da família do clã do Scorpion. Antes de tentar mandá-lo de volta para Netherrealm, a.k.a. Inferno, Scorpion, tomado por sua raiva que ele sempre teve, agarrou Quan Chi no último minuto, levando o feiticeiro com ele. Na introdução é mostrado que Quan Chi conseguiu escapar de Netherrealm usando um amuleto que havia roubado de Shinnok. Ele aparece em uma tumba contendo vários restos mumificados e uma runa antiga, que mostra que os restos mortais são um exército invencível de um antigo governante de Outworld, conhecido simplesmente como o Rei Dragão. Quem será que é esse cara? Ao descobrir que o exército pode ser revivido, Quan Chi se alia a Shang Tsung, oferecendo um suprimento infinito de almas. Os dois trabalham juntos para derrotar e matar Shao Kahn e Liu Kang. Você não ouviu errado. Esse pela-saco mais o Shang Tsung conseguem matar o vilão mais icônico da série e o protagonista dos 4 primeiros jogos. Você tá me dizendo que você e o Quan Chi derrotaram o Shao Kahn e o Liu Kang sozinhos? O Liu Kang sempre teve esse problema que outros protagonistas não tiveram. Ele sempre foi meio que jogado de lado pelos players. Assim que você fala o nome de um jogo, normalmente o protagonista é o primeiro pensamento que lhe vem à cabeça, ou pelo menos o boss final. Só que quando o assunto é Mortal Kombat, os primeiros que vêm à cabeça são Scorpion e Sub-Zero, e depois deles você provavelmente vai pensar nos outros ninjas. Isso acontece desde o primeiro, já que ele é o protagonista, mas mesmo assim acaba tendo o pior design do jogo, e nem ao menos os finais ajudavam ele. E assim, já que não poderia interferir como um deus, Raiden renuncia aos seus status após perceber que se a aliança vencer, o nosso mundo acaba virando o inferno. We must stop this deadly alliance. Hipócrita. No final do Raiden, no MK de 92, ele literalmente destrói o planeta apenas porque ele ficou entediado. Tenha um bom dia. Personagens como Scorpion, Sub-Zero, Jax e Reptile se mantiveram aqui, mas também foi adicionado muitos personagens novos, com todos eles não sendo nada interessantes, com uma única exceção que é o Kenshi, um cara cego com uma katana.
Mortal Kombat sempre teve muitos personagens que não se conversavam, como ninjas enfrentando robôs, e de repente poderia aparecer um maluco com dentes gigantes e 2 lâminas saindo de seus braços. Mas eu realmente não consigo aceitar a situação da Nitara, ou apenas situações que os personagens só estão aqui para tampar um buraco. Moloch é literalmente um demônio que segura uma bola de ferro que só está aqui para ser o subchefe do jogo. A jogabilidade é completamente diferente dos títulos anteriores da franquia. Cada personagem agora possui 3 estilos de luta. Cada personagem tem roupas alternativas assim como no 4. Algumas sendo muito legais, outras sendo oks, e outros sendo trajes secundários que deveriam ser o primário. E foi adicionado um modo chamado Cripta, onde você usa dinheiro para abrir caixões e desbloquear certas coisas como concept arts, alguns extras e até mesmo vídeos, como esse chamado Cozinhando com Scorpion. Para conseguir o dinheiro você pode apenas jogar partidas normais ou se aventurar no modo Conquest, um modo que expande a história e serve de tutorial para todos os personagens. Nós, entre aspas, controlamos esse monge, mas ele só está aqui para simular um sentimento de jornada nas transições. Um modo até que útil, mas que acaba não funcionando muito bem, porque digamos que ninguém gostaria de passar 5 horas em um tutorial. Ou talvez gostariam. Impressionante demais essa cena. Olha essa geometria. Deadly Alliance já tinha mais de 1.3 milhões de unidades vendidas em janeiro de 2003, conseguindo até concorrer a jogo de luta do ano para consoles, mas acabou perdendo para Tekken 4. Já que finalmente a Midway tinha acertado depois de tantos erros, a continuação de Deadly Alliance chegou 2 anos depois de seu lançamento. Deixa eu ver isso daqui. Só tenho R$3. Não, esse eu já tenho. Ah, agora eu te encontrei. Uma coisa que era muito comum ver nos jogos de PS2 era você colocar o disco dentro do aparelho, ver a logo do Matrix e logo depois vemos uma intro animada do jogo, que conseguiam fazer seu coração ir a 1000 por causa de tanto hype que eles conseguiam causar. Deadly Alliance também tinha sua intro, mas não se compara nem um pouco com a de Mortal Kombat Deception. Ela começa mostrando Raiden lutando contra Shang Tsung e Quan Chi, só que Raiden acaba perdendo para os dois que, para a surpresa de ninguém, os dois personagens mais filhos da puta, não confiáveis, resolvem acabar com a Aliança Mortal para apenas um ter o total poder do exército mumificado. Quan Chi acaba ganhando, mas no horizonte ele vê o Rei Dragão Onaga se aproximando. Shang Tsung e Raiden acordam e acabam criando uma nova aliança com Quan Chi, apenas para acabar com o mal maior. Em um ataque de desespero, Raiden acaba se explodindo junto com os outros 3, o que acaba sendo um sacrifício inútil, já que Onaga consegue sobreviver e agora está livre para conquistar todos os reinos. O jogo continua similar ao seu antecessor, mas agora com novas mecânicas, como o Combo Breaker. Agora os personagens voltaram a ter no mínimo 2 fatalities e também foi adicionada a mecânica do Harakiri. Você pode simplesmente se desviver ao ser derrotado em uma luta. Certos personagens voltaram, já que o roster do jogo anterior era bem merda. Baraka, Noob Smoke, Liu Kang, um zumbi, mas ainda assim é o Liu Kang. O Raiden endemoniado, inclusive ele que reviveu o Liu Kang. Outro modo que foi adicionado é o Puzzle Mode, que é um Tetris só que com os personagens de Mortal Kombat bem caricatos. O derrotado acaba levando automaticamente o Fatality. E é aquilo, né, brothers? Se tem Tetris, nós automaticamente podemos lembrar de um cara. E outro modo é o Chess Combat. O sonho de atualizar o jogo que existe há 1500 anos é real. A cripta voltou sendo praticamente idêntica ao jogo anterior, e algo que também voltou sendo praticamente o maior atrativo desse jogo foi o modo Conquest. Só que agora totalmente reformulado, não sendo mais um tutorial que dura 5 horas. Controlamos Shujinko, passamos por todos os acontecimentos dos jogos da linha principal, e acabamos no começo da história de Deception, já que Shujinko é o motivo da volta de Onaga, com ele no começo sendo um jovem, e no final um velho carcomido e cego por causa de catarata. Um protagonista que, parando pra pensar, é extremamente triste. Algo que acontece perto do final, por exemplo, é que Shujinko é preso por uns 20 anos por simplesmente estar na rua em um horário que estava correndo um toque de recolher. O maior problema pra mim foi ter que jogar ele sem saber inglês na época. Eu lá ia saber que pra passar desse maldito eu teria que pegar um pedaço de presunto. E ainda foi lançado Mortal Kombat Unchained, que é basicamente o Deception no PSP, só que com outro nome. Claro que ele acaba tendo gráficos piores por ser um portátil, mas ele tem mais conteúdo que a própria versão de PS2. Kitana, Jax, Blaze e Frost aparecem aqui, e um modo novo chamado Endurance Mode. Finalmente, com a Midway conseguindo respirar um pouco com esses dois jogos, ela poderia voltar a fazer projetos mais diferentes. 2005 foi um ano muito bom. Nós finalmente estávamos matando a fauna de um lugar inteiro para reviver uma mulher em Shadow of the Colossus. Alguns players de COD tinham acabado de nascer junto a Call of Duty 2. Why are we using potatoes instead of real grenades? Because real grenades are valuable. In fact, they are worth a lot more than you are.
Oh, of course, Comrade Commissar, my mistake. Alguém realmente precisa de um terapeuta. O primeiro filme do Batman do Nolan ganhou um jogo. Alguns players estavam tendo problemas com a Ashley em Resident Evil 4. E você sabe o que é um spin-off? Spin-offs são obras que surgem de algo que já existia. Claro que nós temos os bons, os ruins, uma coisa chamada Umbrella Corps, e aqueles que conseguem entregar aquela punchline. Por agora, todos nós sabemos onde podemos colocar os dois spin-offs de MK até então lançados. Um deles até tendo uma história interessante, só que com uma gameplay frustrante nada justa, e o outro podendo ser um ótimo cata-poeira para sua casa. Eu realmente queria entender o porquê esses desenvolvedores resolveram começar um projeto para mais um spin-off, sabendo que seria só mais uma completa decepção. Depois do lançamento de Special Forces, iriam produzir mais um spin-off, só que agora com Liu Kang sendo o protagonista. Mas com John Tobias saindo da equipe e com o fracasso que Special Forces teve, esse jogo com Liu Kang acabou não existindo. Mas em outubro de 2004, Shaolin Monks foi anunciado. O presidente da Midway, David F. Zucker, chamou o lançamento de Shaolin Monks de o primeiro passo para entregar algo que os fãs de Mortal Kombat estavam pedindo. Um novo jogo ambientado no universo de Mortal Kombat todo ano. Shaolin Monks começou com uma vontade da equipe da Midway de fazer um jogo com uma história mais profunda. Então, ao invés de um jogo de luta 1 contra 1, acabamos por ganhar um jogo de aventura. Mas com medo dele se tornar um aperta-botão, o jogador tem uma enorme liberdade para executar golpes em sequência. MK2 era o jogo favorito de Ed Boon, então a história acabou sendo baseada nele. Além de poder jogar a campanha sozinho ou com mais um jogador, com certas áreas e colecionáveis sendo obrigatório a presença do segundo player, também existe um modo versus, onde os dois jogadores podem se enfrentar em algumas das áreas presentes no jogo, e é possível jogar uma versão emulada da versão arcade de Mortal Kombat 2. E ainda tem uma demo do The Suffering. A história começa no final do primeiro torneio, com todos os heróis e vilões lutando, até que Shang Tsung começa a destruir a própria ilha, fazendo todos ali fugirem, mas Liu Kang e Kung Lao acabam ficando para trás. Agora com os dois estando no Covil do Goro, um local onde vamos ter que enfrentar os chamados Onis, depois de vermos uma referência à primeira aparição do Reptile, e lutarmos contra um Oni Warlord, nós conseguimos chegar até a Wuxi Academy. Lá Raiden entrega medalhas para os heróis de Earthrealm, mas sem tempo para comemorar, Baraka ataca a academia com seu exército de Tarkatans. Os vilões acabam perdendo, mas mesmo assim Sonya acaba sendo capturada. Depois de salvarmos a academia de um incêndio usando essa defesa contra fogo que não faz sentido nenhum, os heróis vão até Outworld e seguem caminho até o Monastério do Mal. Que tipo de nome é esse? E só nesse começo nós já vemos os cenários The Pit, The Portal e The Tower, e ainda transformar esses magos roxos em inimigos. No começo do jogo nós aprendemos a fazer Fatalities, mas aqui também aprendemos o Multality, que basicamente mata todos os inimigos que estão na tela. E mais pra frente nós aprendemos o Brutality, que faz com que o nosso personagem fique invencível e entre em rage, conseguindo matar todos os inimigos facilmente. Seguindo mais um pouco nós conhecemos Kitana, Jade e Milena, com essas duas sendo controladas por um feitiço e Milena sendo a Milena. Lutas contra os personagens clássicos sempre acabam com nós podendo executar um Fatality. E se nós perdermos, nós que sofremos um Fatality. Algo a ressaltar é como cada boss fight mais principal é única. A luta contra o Reptile, ele que nesse jogo tem a melhor aparência comparando com todos os jogos que ele apareceu. Nós primeiro temos que destruir algumas colunas, enquanto essa cobra gigante nos atrapalha. E a do Baraka é uma desgraça. O cara na terceira fase simplesmente se recusa a levar qualquer tipo de dano. E você sempre está andando e lutando contra inimigos, mas sempre tem que avançar de formas diferentes, seja resolvendo um puzzle de armadilhas, como essa porta que só abre se você cortar esses dois ao meio, e pra isso você vai ter que dar mó rolê pra assim uma espada de uma estátua cair. Mas é claro que às vezes dá pra perceber que colocaram meios de adquirir novas habilidades só pra ter mais tempo de jogo. Assim que nós matamos o Baraka, nós temos que voltar para a academia Wuxi, destruir uma estátua que nós não conseguimos destruir antes, pegar um bagulho para desbloquear a corrida na parede, voltamos para a arena
menos Baraka para aí sim pegarmos o medalhão para continuar com a história. Seria muito mais fácil se o Baraka só dropasse esse item no chão, mas não, nós temos que voltar pro começo do jogo para andar na parede. Isso não é frustrante, acaba sendo só chato, porque o que é realmente frustrante é a barra de vida quando você está jogando de 2. No solo esse problema obviamente não existe, mas quando tem 2 jogadores, a barra de vida é compartilhada, ou seja, se um morrer, já era. Continuando, nós descobrimos que agora o real vilão não é Shang Tsung, e sim o Imperador Shao Kahn. A aventura continua com nós enfrentando Sub-Zero, Cage rouba a nossa kill contra o Goro, player de For Honor do cara, Scorpion fazendo uma referência ao Exterminador do Futuro 2, Ermac, Kano com Jax nos ajudando, e finalmente chegamos nos últimos 3 boss. Shang Tsung, agora não mais um velho, Kintaro, a única parte interessante desse personagem é que dá pra usar a cabeça dele como arma, e finalmente começa a batalha com o último boss, com ele sendo apelão igualzinho o segundo jogo. E algo que até onde eu sei foi a primeira vez que aconteceu, nós vemos o Shao Kahn sem máscara pela primeira vez. E o Raiden ainda aparece só pra roubar a kill. Esse inútil que não faz nada em todos os jogos. O jogo então acaba com uma última cutscene mostrando os heróis voltando pra casa. E o cliffhanger de Quan Chi pegando o amuleto de Shinnok. Cliffhanger mais ou menos. Esse jogo não tem continuação. A melhor parte desse jogo é justamente como ele sempre vai mudando conforme você joga. Com os players recebendo XP para novos combos, resolvendo puzzles para desbloquear novos fatalities, arts e personagens. Inimigos totalmente diferentes em cada fase, e você ainda pode zerar 4 vezes, usando personagens diferentes em cada run. Mas é claro que existem os seus pontos fracos, como o fato de que a cutscene de abertura é extremamente bem feita, para as seguintes pré-renderizados mostrando que claramente trocaram de artista. Esse Liu Kang parece um boneco bootleg. Às vezes a troca de ângulo da câmera vai acabar fazendo com que você vá para um local que você não deseja ir. Como todo MK, é claro que esse aqui também teria sua polêmica, com o desse sendo um comercial chamado Sangue no Carpete, que mostra executivos se matando em um escritório. Eu não vou mostrar ele por motivos óbvios. Eu ainda quero receber os meus centavos por esse vídeo. Uma sequência que teria uma história com foco em Sub-Zero e Scorpion chamada Mortal Kombat Ice Fire era supostamente para existir, mas questões financeiras acabaram sendo o motivo do cancelamento desse projeto. Ed Boon disse que Shaolin Monks era de longe o melhor spin-off que MK já teve. Em 2013 até cogitando um remake em HD, mas até hoje não temos nenhuma notícia. É claro que teve outros jogos de Mortal Kombat, mas nenhum parecido com esse. Um jogo tão divertido e único não teve uma continuação. Finish him.